Estamos ao vivo com o podcast Fofocas Terapêuticas pela primeira vez aqui no Instagram por conta de algumas questões técnicas. Não estou conseguindo entrar no YouTube, então hoje vai ser por aqui, mas depois eu subo lá no canal, como é normal acontecer. E hoje no podcast Fofocas Terapêuticas temos uma convidada muito especial que já vai entrar. Mas por que a gente veio pra cá? Porque a fofoca não pode parar, gente. Fofocas não podem parar. Então a gente fez e veio aqui pro Instagram. Vamos de fofocas terapêuticas hoje, porque fofocas também podem curar e a gente vai mostrar isso hoje. Deixa eu chamar a minha convidada. Bora lá, gente, porque hoje a gente vai fofocar. Eu amo uma boa fofoca e é para isso que estou aqui. Dar aquela bela fofocada. Pérola. Aê! Eu não estou me vendo, Pérola, mas eu estou aqui rindo dessa fofoca terapêutica. Tá engraçado aqui, eu vejo um borrão. Meu Deus, será que eu virei a câmera? Como eu faço para virar? Nas setinhas que aparecem na tua tela. Na setinha. Ai, Pérola, que alegria estar com você aqui. Que alegria. É um prazer enorme ter você aqui comigo, Fátima. Se apresenta, que daqui a pouco a gente vai começar a fofocar. Tá certo, todo dia. Gratidão pelo convite. Então, meu nome é Fátima, sou mentora emocional e trabalho muito com as pessoas nessa questão, né? Do que a gente vive na infância, a gente traz para a nossa vida adulta e isso não fica na infância. Então, eu trabalho muito com as pessoas referente a isso, ensinando-as a lidar com as suas emoções. Maravilha, é um prazer ter você aqui na nossa terceira edição do podcast. Se você está aqui na página pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Pérola Bittencourt, eu sou mentora de autoestima, terapeuta holística e eu criei o Fofocas Terapêuticas porque, gente, eu amo uma fofoca. Todo mundo fala, ai, fofoca não edifica. Então a gente vai trazer fofocas que edificam e curam, sim. Porque é sobre isso. Fofoca também é bom e a gente está aqui para fofocar com terapeutas, não só com terapeutas, mas com qualquer pessoa que queira compartilhar a sua história aqui. Porque histórias curam, gente. Cura. Histórias curam. Então, eu estou convidando pessoas para trazerem as suas histórias, trazerem as experiências delas. Eu achei muito interessante que você quis trazer o tema do que fica, o que acontece na infância não fica na infância. Então, gente, da onde veio essa ideia? Como você trouxe isso? Elabora essa questão aí pra gente. Traz a fofoca. Quero saber da tua vida. Conta pra mim. A fofoca é assim, a infância é a base da nossa saúde mental, emocional e física. Tudo aquilo que a gente encontrou lá na nossa infância, Pérola, nós terminamos trazendo para a nossa vida adulta porque foi lá que aconteceram os nossos traumas. E por falar nos traumas, nós temos os traumas que são pontuais, aqueles traumas que acontecem, né? Um assalto, um sequestro, um roubo, um abuso, um acidente de carro. Isso não é uma coisa que vai acontecer sempre. Mas o que traumatiza de verdade, claro que esses traumas traumatizam, né? Não é fácil de lidar, a gente vai ter que procurar um psicólogo, uma terapia para lidar com essas questões. Mas o que traumatiza de verdade, o que a gente traz para a nossa vida adulta, são aqueles traumas complexos. Aqueles que os nossos pais, na sua infância, não souberam lidar e, consequentemente, eles não conseguem lidar conosco quando nós estamos passando por essa fase. Aos 3 anos de idade, as nossas sinapses estão assim, em evolução sem parar. E acontece que a nossa formação cognitiva, ela não está completa ainda. E é muita informação nesse momento. Aí, nessa questão, o que acontece? Aquilo que repete várias vezes, ela vai traumatizar. Quando a criança sente que ela está sendo abandonada, e muitas vezes isso não está acontecendo de fato, a mãe precisa sair para trabalhar, ou muitas vezes está ali resolvendo uma questão de trabalho e a criança está por perto. A mãe ou o pai entende que estar por perto fisicamente é estar em contato com a criança. E não existe uma conexão com a criança ali naquele momento. A criança quer brincar, a criança quer falar, muitas vezes ela está com fome, outras vezes está com necessidades fisiológicas e ela não vê nada disso atendido.
o pai e a mãe, simplesmente estando ali presente, acha que isso é tudo. E não. A criança, ela vai internalizar, e isso se repete. A criança vai internalizar ali um abandono. Porque tudo fica na nossa vida adulta da forma como nós sentimos na nossa infância. Outras vezes acontecem fatos já na barriga da nossa mãe. E nós vamos nos sentir rejeitados. E isso acontece sempre. A mãe está passando por uma situação difícil, ela está desempregada. Ou aconteceu, né, do marido morrer. Aconteceu do marido perder o emprego, ela brigou com o irmão. Então, ali, o útero vai ficar apertadinho, porque ela está triste. Todo o sentimento da mãe reflete na criança ainda no útero. Essa criança, quando é adulta, ela vai se sentir rejeitada. Ela vai achar que o mundo inteiro rejeita ela. E não foi nada disso que aconteceu. Foi algo que aconteceu com a mãe e a criança registrou como se ela estivesse ali incomodando. Então, ela procura muito assim, ocupar o mínimo espaço possível na barriga, se mexer pouco, e toda a energia da criança vai para a cabeça. Geralmente são pessoas inteligentíssimas. São pessoas que têm ideias mirabolantes, planos mirabolantes, ideias assim fora da caixinha. E em contrapartida, os pais, eles acham que bater educa. E eu sempre pergunto, bater educa? Bater não educa. Bater amedronta. Mas acontece que os nossos pais aprenderam dessa forma. Eles não sabem lidar com as suas emoções. E o que eles fazem? Eles aprenderam que quando eles erravam lá no passado, os pais deles batiam. Era a forma que tinha para educar. Castigava, a forma que tinha para educar. E assim eles faziam e fazem, né? Os pais ainda fazem até hoje isso. E isso não educa. Porque a criança, quando ela quebra um brinquedo, ela só sabe que ali tem várias emoções dentro dela, mas ela não sabe lidar com essas emoções. Então, nós vamos ter aqui, né, a educação parental dos pais simplistas. Quando o pai é simplista, a criança chega chorando com aquele brinquedo e o pai vai falar, nossa, você quebrou o seu brinquedo? Vem cá, vamos assistir um desenho aqui, depois a gente sai para comprar outro. A criança, nesse momento, ela vai entender que é melhor deixar as emoções para lá e que resolve no outro momento. Geralmente, esses adultos, eles vão buscar. Tá com um problema terrível acontecendo dentro dele. É uma emoção que ele não sabe resolver, nem sabe o que é. Ele vai fazer o quê? Ele vai para o futebol com os amigos, a mulher vai para o shopping fazer compra com as amigas, geralmente vai para uma rodinha, né? Beber, conversar, bater papo. E ali acha que a questão resolveu. E não, a questão não está resolvida. Então, geralmente, essas crianças, elas vão conseguir resolver essas questões quando ela chora. Ela pode quebrar o brinquedo, ela pode chorar, mas ela não sabe o que fazer com isso. Aí tem os pais que estão... Essa questão que você traz, que fica na infância, você sentiu isso? Você conseguiu reconhecer isso em você? Nessa Sim. Questão do padrão que você trouxe. Conta pra gente um pouco sobre isso, porque fica mais claro quando a gente traz as histórias da gente, né? Traz as histórias da gente para as pessoas. Como é que você, sentiu isso? Porque eu imagino que deve ter sido algo que mexeu muito em você para hoje você trazer isso no seu trabalho. Mexeu e mexe até hoje. É tudo que eu me emociono. Era aquela questão assim que o meu pai, ele viajava bastante. Ele era caminhoneiro e a minha mãe ficava comigo sozinha. Éramos eu e ela o tempo inteiro. Então, assim, ela não trabalhava fora, mas ela trabalhava em casa. E trabalhar em casa também demanda tempo, né? Os pais muitas vezes não têm tempo. Então, eu me via assim muito tempo. Eu não podia brincar lá fora porque meu pai não deixava. Ele sempre dizia assim, olha, não deixe brincar lá fora, tome cuidado, veja com quem tá. Então, minha mãe, ela meio que me protegia demais, mas eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem brincar. Quando eu fui crescendo mais, que eu fui reclamando que ela deixava. Mas, assim, ela também não me dava atenção. Às vezes, eu estava confusa com minhas emoções, eu ia conversar com ela, ainda criança. Ela, vai dormir que passa. Toma aqui um pirulito que passa. Toma isso aqui, vai assistir um desenho que passa. E era assim. Então, eu entendia que eu conseguia chorar, eu podia chorar, mas eu não resolvia o que eu estava sentindo. Então, eu me sentia abandonada, né? E a gente tem... Todo ser humano, ele tem 5 dores, que é inerente ao ser humano, desde a sua formação na barriga até mais ou menos os 7 anos de idade. Que é rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Aí, geralmente, a gente faz essa confusão na cabeça da gente porque a gente não sabe lidar com essas questões. Ninguém ensinou pra gente como lidar.
Quando os pais são desaprovadores e a criança quebra o brinquedo e chega para o pai e fala bem assim, nossa, você quebrou outro brinquedo, você não está vendo que a gente não tem condição de comprar outro brinquedo? Toda vez é a mesma coisa, você está sempre quebrando o brinquedo, e agora vai fazer o quê? A criança quebrou o brinquedo, foi conversar com o pai e recebeu o quê? Ou a mãe, ou o tutor. Então, ela entende o quê? Quando a adulta entende que quando acontecem os problemas, ela tem que engolir, ela tem que ficar calada. Ela não pode expor, porque se ela expor, ela vai ser humilhada, ela vai ser desaprovada, então é melhor ficar quietinha. Mais uma vez, a criança não aprende a lidar com suas questões e ela aprende a engolir. Geralmente serão adultos que em qualquer momento ele vai explodir ou vai estar descontando a sua raiva nas pessoas que não tem nada a ver com suas questões. Tudo porque ela não aprendeu a lidar com suas emoções. Aí nós temos aqui o pai que ele é permissivo. A criança chega com o brinquedo quebrado, o pai está lá assistindo a TV ou está ali no celular, e a criança quer simplesmente mostrar que ela está triste porque quebrou o brinquedo. Aí o que é que o pai faz? Ele não vai saber administrar essas emoções, ele não vai saber o que fazer com a criança, simplesmente vai pegar no colo, deixar a televisão ali rapidinho, deu aquela atenção rapidinho e depois a criança volta. O brinquedo continua quebrado, a emoção mais quebrada ainda, e a criança não sabe o que fazer com isso. Aí nós, quando temos os pais educadores, e que nós sejamos esses pais educadores, professores educadores, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa criança que chegou com o brinquedo quebrado e vai falar, nossa, você quebrou o seu brinquedo? Vem aqui, acolhe a criança, abraça a criança. A gente não sabe fazer isso, pelo menos eu não sabia. Meus filhos, quando quebravam o brinquedo, eu agia com desaprovação. Que foi o segundo caso. Você já quebrou outro brinquedo? Eu nunca mais te dar um brinquedo. E eu passei um tempo sem dar brinquedo. E por que quebrava? Você trazer isso, porque assim, você fala dessa questão do que o que acontece na infância não fica na infância também por conta disso, porque a gente replica os padrões que a gente aprendeu na infância. É importante a gente trazer isso, não é só as partes que a gente não cura que a gente traz o comportamento que a gente aprendeu de espelhamento, porque é o que a gente sabe, é isso que é cuidar. A gente tem dificuldade de entender, que eu falo, nossa, fulano tem uma vida tão difícil e tal, e aí vai criar os filhos e não consegue fazer diferente, muitas vezes é por conta disso. Não é falta de amor, é simplesmente que ela não sabe fazer diferente. Porque quando a gente não encontra um ponto de mudança, né, um ponto, alguém ou algo que mude a nossa mentalidade, que fala, eu posso fazer diferente, que você se permita fazer diferente do que você aprendeu, senão você leva a tua infância até o fim da vida. É importante a gente trazer isso também, né? É muito interessante a gente parar para pensar que muitas vezes a gente leva a infância sem perceber, porque nós não aprendemos a fazer de outra forma. Não. E a gente vai replicando isso com os nossos filhos também. Então, quando chega esse educador emocional, ele vai dizer para a criança, você quebrou seu brinquedo e você está triste. Aí a criança, eu estou triste. Ela vai reconhecendo a sua emoção. Você quebrou o seu brinquedo, você está desapontado porque você não sabe consertar. Eu estou desapontado. Então, vai mostrando ali para a criança as emoções que ela está sentindo e mais que isso, vai falar, então vem cá, vamos tentar consertar o brinquedo? Se foi uma roda que soltou, vai ensinar a colocar. Se é algo que dá para amarrar com arame, com cordão, seja lá o que for. Mas deixar a criança fazer isso. Porque ela vai entender que ela tem um problema, ela tem a questão, ela reconhece as suas emoções. E somente o fato, Pérola, de reconhecer as emoções, já é 50% da questão resolvida. Os outros 50% é saber o que fazer com isso. A criança vai pegar esse brinquedo e vai falar, nossa, olha, eu sei que eu tô com raiva por causa disso, mas eu vou tentar consertar esse brinquedo aqui. O brinquedo, gente, é tão somente uma analogia. Porque quando a gente coloca brinquedo, a gente está falando dos nossos problemas, nas nossas questões emocionais. Porque é necessário identificarmos as nossas emoções, é necessário a gente saber o que fazer com as nossas emoções. Quando criança, nós temos três emoções que são natas. O bebê, você vê o bebê sorrir, ele tem alegria, você vê o bebê com raiva e você vê o bebê triste. São as 3 emoções que nós temos. A culpa agregam em nós depois, que é a nossa
religião que nos imputa culpa, ou os nossos pais que nos ensinam a ter culpa, ou aqueles professores, madrinha, alguém superior a nós, né, hierarquicamente, fala, nossa, você fez isso, então você é culpado disso, tá vendo? Isso aconteceu por causa de você. Eu não fiz, ou deixei de fazer por causa de você. Aí nós agregamos uma culpa que muitas vezes a gente nem sabia que tinha. Quando a gente carrega a culpa, a nossa vida começa a dar errado, Pérola. Porque por causa de uma coisinha pequenininha ali, ó, a nossa vida tem uma trava e a gente não sabe o que é. Mas muitas vezes é uma culpa que nós estamos carregando por algo que nós fizemos ou deixamos de fazer. É outra questão que nós precisamos trabalhar muito, Pérola. Sim, a culpa é interessante porque às vezes a gente carrega a culpa que não é nossa também, né? E é muito mais difícil de identificar quando a gente carrega culpas que não é nossa, porque às vezes a gente traz os nossos antepassados. Eu trabalho muito com isso, né? Eu trabalho com limpeza de memórias, com registros arcásticos e tal. Então, quando a gente fala sobre família, teve uma pessoa que eu estava vendo, assim, que ela tinha dificuldade de relacionamento, porque na família dela é muito comum. Ela estava tentando honrar a família, porque como não conseguia ter um relacionamento, se alguém superior a ela não podia ter um bom relacionamento, por que ela poderia? E então é a culpa de não posso ser feliz se o meu antepassado não foi. Então é interessante porque às vezes é para além da infância, né? É interessante a gente trazer isso. E eu quero fazer uma pergunta, aproveitando esse momento, porque você trouxe que quando você começou a criação dos seus filhos, já não foi assim. Você ainda não tinha essa mentalidade, não tinha essa visão. Então, na verdade, tenho duas perguntas. Como é que foi essa transição de você entender que você faz essa questão da infância, de acolhimento mesmo, né, dessas dores de uma forma diferente. E como é que foi? Você teve essa parte da culpa e teve que superar ela? Conta pra gente um pouquinho, porque é interessante, porque as pessoas verem que a gente que é terapeuta não nasce pronto, né? Porque as pessoas não nasce, nós que somos terapeutas, nós também precisamos de um terapeuta para nos terapeutizar. Pelo menos eu tenho o meu. Ele é maravilhoso. Eu tenho terapeuta e psicólogo. Por falta de um. Eu só tenho terapeuta. Então, aí acontecia muito assim, eu repetindo o padrão da minha mãe. Porque meu pai, ele morreu, eu tinha 9 anos. Então foi outra questão, né, de trauma que eu me senti mega abandonada e traída, né? O homem da minha vida, o amor da minha vida me deixa assim de hora para outra. E foi uma questão muito terrível porque eu fiquei de mal com Deus por causa disso. Olha como vai a nossa falta de compreensão, a nossa ignorância, né, Pérola? Então foi assim. A minha mãe me batia muito, meu pai também me batia muito. Então eu não podia queimar uma lâmpada, eu não podia quebrar um copo, eu não podia derramar nada no chão, porque tudo eu apanhava. Mas hoje eu entendo que a minha mãe me dava o que ela sabia. Ela foi ensinada assim. Então ela achava que educava, né? Tá errado, quebrou, tá errado, então vamos apanhar. Ela não me colocava de castigo, mas ela me batia. Ela me batia de havaiana, ela me batia de cinto, ela me batia de bainha de facão. Gente, e ainda dizia assim, eu tô te batendo para te educar, é melhor te bater aqui, porque lá na frente a polícia pode te bater. Então, o que a gente agrega na memória da criança? Olha, então, amor é igual a dor, então alguém que me bate está me amando. Então a gente vai aceitar qualquer pessoa fazer isso na nossa vida adulta. Porque a mãe da gente educou a gente assim. Então o que eu fui fazendo, né? Muitas questões assim acontecendo na minha vida. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso não está normal. Há que existir alguma coisa que mude tudo isso aqui. Foi quando eu descobri, né, o autodesenvolvimento. Foi quando eu descobri o desenvolvimento humano e quando eu fui estudar toda essa questão terapêutica, né? Eu fiz constelação familiar, que eu amo, eu fiz PNL, eu fiz neurolinguística, eu fiz neurociência, eu fiz análise corporal, que o formato do seu corpo mostra como a sua mente funciona. Então, a partir dali, eu fui compreendendo como eu funcionava e descobrindo que tudo aqui fora só muda quando a gente muda. Não tem como você querer mudar o outro se você não muda. Não existe isso, mudar o outro. Mas o outro vai mudar a partir do olhar, do óculos diferenciado que você vai colocar e você vai olhar a vida daquela forma. E a vida não é tão difícil e complexa como a gente pensa, Pérola. Ela é mais fácil do que o que a gente imagina. Mas tudo está contido
Quando a gente começa a descobrir as nossas emoções e cuidá-las. Muitas pessoas, Pérola, elas sentem raiva, mas elas têm dificuldade de lidar com a tristeza, sabia? Outras sentem tristeza e têm uma dificuldade terrível de lidar com a raiva. Então é mais fácil para ela chorar o tempo todo, porque a tristeza ela esconde uma raiva, ou é mais fácil ela ter raiva de que mostrar a vulnerabilidade de chorar. Ela chora em casa, chora escondido, chora no banheiro, mas ela não chora na presença de ninguém. Então, quando a gente descobre que essas emoções estão aí para nos libertar e não para nos aprisionar, fica muito mais fácil. Você identificar que você está com raiva e falar, nossa, eu estou com raiva. Agora, o que eu faço, né, com essa raiva? Você tem que colocar ela para fora. Aí você vai procurar um lugar para gritar, ou você vai procurar um saco de areia, vai esmurrar uma almofada, até que a sua raiva passe. Porque se a gente não acolhe a raiva e a gente não dá vazão a essa raiva de uma forma saudável, a gente vai esmurrar a cara de alguém lá fora, a gente vai sair batendo porta, vai sair jogando pedra, vai sair gritando com qualquer pessoa. E as pessoas lá fora não têm culpa do que a gente está sentindo aqui dentro. E você, Pérola, me conta um pouco de você. Como foi que você partiu para essa área de terapia, de cuidar do outro? Porque para cuidar do outro, primeiro a gente precisa cuidar da gente, né, Pérola? Com certeza. Eu parti justamente de um cuidado de mim. Foi justamente um momento da minha vida que eu estava muito perdida. Muito perdida. Sabe aquele momento que você sabe, quando você sabe que você tem um potencial muito bom, mas nada dá certo, você não consegue fluir, não consegue ir pra frente. E comigo eu tava nessa fase, eu sabia que eu podia muito mais, mas eu não conseguia. Eu dava 2 passos, voltava 10. E eu já estava muito frustrada, eu estava muito cansada, e eu buscava respostas. E aí eu encontrei treinamentos de desenvolvimento pessoal poderosíssimos, e eu comecei a me cuidar. E eu comecei a me cuidar, comecei a me desenvolver, comecei a estudar. E eu entendi naquele processo que eu não me amava. Eu descobri que eu achava que se amar era se cuidar, se arrumar. Porque eu sempre fui uma pessoa que me arrumei muito. Essas coisas que as pessoas falam de autoestima, você se cuida, você se arruma. Eu sempre fiz isso. Só que naquele processo de descoberta, eu primeiro descobri, não tenho sonhos. Não tenho mais sonhos. A segunda eu não tenho mais sonhos, eu também não consigo sair porque eu não me amo. Eu não acredito que eu sou capaz de poder mais. Eu não tinha visão. Então foi um momento muito doloroso, porque você entender que você não se ama é um soco no estômago, uma dor assim tremenda. O que eu faço com isso? E aí eu comecei a desenvolver o meu amor próprio. Eu comecei a resgatar a minha autoestima e comecei a me amar. E eu falo que esse é o meu trabalho diário, porque isso não acabou. Eu ainda tenho as minhas feridas, porque eu carrego isso há muitos anos. Não é do dia para a noite que isso vai se resolver. Mas eu trabalho isso em mim todos os dias. E eu aprendi a me amar, ainda me aprendo, e eu decidi trazer isso para o mundo. Falei, porque tem muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, que acham que sem autoestima e não tem. E por isso que tem um vazio gigante. Por isso que as coisas parecem que não fluem. Por isso que tenta, começa e não termina, que sente que tem um potencial gigante e não, sabe? E aí eu comecei nesse processo da minha jornada de amor próprio, e aí comecei a trazer, e depois eu me tornei mentora, terapeuta, e o meu trabalho todo o meu trabalho é focado em autoestima. Não interessa o que eu esteja fazendo, o foco sempre é lá. Eu trabalho com constelação, eu trabalho com registros acásticos, mas tudo. Sempre para na autoestima, porque ela é a base. Quando a gente não tem autoestima, mostra claramente prosperidade, então as pessoas não entendem o quanto a prosperidade tem relação com a autoestima delas. Isso é uma coisa que surpreende muito quando eu explico essa chave, porque as pessoas não entendem que se você não acredita que você merece, fica muito difícil você ganhar dinheiro. Não é? Então, assim, para resumir, foi assim que eu entrei nesse universo de cuidar do outro. Foi assim. E é isso. Foi assim. Tá travando? Não, tá normal aqui. Deve ter só um pouquinho que às vezes acontece, sabe? Né? Que às vezes dá uns picos aqui. E com relação a você, assim, você começou nessa jornada, que ponto que você falou, gente, agora eu entrei e vou cuidar dos outros. O que foi que girou essa chave em você? O que girou essa chave foi olhar para o redor, Pérola, e perceber o quanto as pessoas estão doentes. Eu falei, gente, eu tenho conhecimento dentro de mim, capaz de apoiar essas pessoas, né? Porque para mim eu vejo assim sempre uma diferença muito grande entre ajudar e apoiar.
Você ajuda quando você pega o peso da pessoa e carrega nas costas por ela. Isso é ajuda. E o apoio é quando a pessoa está tentando alguma coisa, você está ali junto, como apoio. O que é que você está tentando? O que é que você está passando? Eu estou aqui para te apoiar. Eu posso te apoiar nisso. Na questão, é porque eu estou com uma dívida muito grande, eu estou devendo 30 mil reais. Quanto você já tem? Eu não tenho nada. Então, ela não está tentando nada. Eu já tenho 15 mil. Vamos fazer alguma coisa aqui para conseguir os outros 15 mil? Vamos ver o que é que a gente pode fazer para vender? Que tal você escrever um livro? Isso é um apoio. É bastante diferente da ajuda, né, Pérola? Então, olhando assim, a gente percebe muitas dinâmicas doentias, amor doentes, né, Pérola? A gente que trabalha com constelação, a gente vê muito isso. A gente vê os pais se colocando como filhos, a gente vê os filhos se colocando como pai, a gente vê a esposa se colocando como marido, o marido se colocando como esposa, e toda essa dinâmica vai adoecendo o ambiente. E um ambiente doente deixa uma criança totalmente insegura. E tudo que uma criança precisa para ter uma boa saúde mental, física e emocional é amor e segurança. Ela não precisa mais que isso. Porque nós fomos, né, essa criança que sofreu esses traumas e hoje nós somos esses adultos que buscam cura. E quantos, Pérola, ainda nem se deu conta de que está doente? Nossa, ainda nem se deu conta. Tá tudo bem, não, que nada, minha mãe me dava atenção, meu pai me dava atenção, não, sempre fui amada, querida. O que é amada, querida? Aí ganhava muita roupa, aí saía muito para ir pro shopping, comia muito doce, né? De repente o pai, a mãe tinham um vício e a criança não sabia lidar com isso, aí para compensar a criança, vamos encher de presente. Eu não sou presente, mas eu dou presente para compensar, né? Meio que uma troca aí desleal para compensar essa falta física. Então, o que é que eu vejo assim, Pérola, hoje? Os pais que querem mudar isso, eles devem perguntar assim, eu estou conectando com os meus filhos? Será que eu consigo lidar com minhas emoções para entender as emoções do meu filho? Será que quando o meu filho se aproxima de mim, ele sente o quê? Ele sente medo? Ele sente carinho? Porque muitas vezes, Pérola, uma obediência cega vai fazer com que a criança, a pessoa, o adulto, porque essa criança está dentro da gente, não tem como a gente tirar, né, Pérola? Entenda-se como criança o nosso subconsciente que registrou todas as coisas que a gente viveu lá no passado. Posso dar uma então, se eu... Pode. Desculpa. Porque isso é uma coisa que eu sei que para quem não é terapeuta, quando a gente fala sua criança interior, tem gente que não entende o que a gente está falando. Quando a gente fala, acontece o seguinte, quando a gente é criança, a gente registra as coisas. A nossa origem dos nossos traumas, 80% está tudo lá, são os problemas que a gente viveu ali. E mesmo que a gente cresça, as dores que a gente tem, a gente carrega, a gente não cura. Muitas vezes a gente sufoca aquilo. Porque muitas vezes nós não temos um adulto que consegue reconhecer isso e dar suporte para minimizar. E mesmo que tenha, a gente vai carregar dor porque a vida é assim, né? Mas muitas vezes a gente acaba tendo muito mais por dores assim que a gente leva para a vida adulta dessa criança. Então, quando a gente fala que a criança não morre, é porque o seu registro de criança não morre. Uma parte sua ainda está preso ali, que a gente fala do inconsciente ou subconsciente, dependendo da linha que você estuda ou que você conhece. Que é o quê? Na tua memória mais antiga, tá lá esses registros dessa dor. Então, quando você vive alguma coisa que lembre o seu consciente disso, você age como aquela criança. É isso quando a gente fala que a criança é isso. A gente acaba tendo esse comportamento infantil sem perceber. Por isso que muitas vezes a gente tem conflito nos nossos relacionamentos. Porque a pessoa pisa no nosso calo e a gente age como aquela criança agiria e não como um adulto que nós somos. Mais ou menos isso, só para falar, porque muita gente não entende quando a gente fala a criança interior. A criança interior é isso, gente, é esse registro que não morreu, ele continua em você, ele só não está ativo 24 horas por dia, aparentemente. E é por isso que a gente fala, né? Eu trouxe assim, o que acontece na infância não fica na infância. Não fica. Não adianta. Tudo que aconteceu lá, a gente vai trazer para a vida adulta, quer queira, quer não. Nossa, eu lembrei de um negócio, falando nisso, recentemente isso, que eu estava passando por um problema de autoestima, uma crise que eu tive na minha autoestima recentemente, de autoimagem. E durante o processo eu lembrei de coisas da minha adolescência que era igual.
Nossa! Meu gatilho era muito parecido. Eu falei, gente, eu pensei que eu já tinha curado isso e não tinha ainda. Então, Acontece. observem-se, gente, porque às vezes eu parei para analisar todo o contexto que eu estava vivendo. Eu falei, gente, isso aqui eu passei por isso na minha adolescência, hein? Era rejeição, medo da rejeição, medo do abandono, sabe? Falei, caramba, eu passei isso lá. Então, a gente tem que. Às vezes a gente identifica o gatilho quando a gente está se olhando. Mas a maioria das vezes não, a gente só fica sentindo o desespero, a ansiedade e acaba trazendo problema para os nossos relacionamentos porque a gente desconta nos outros. A nossa situação, a nossa raiva, a nossa tristeza. É muito interessante quando a gente trabalha sobre isso assim com mais cuidado, porque a gente que trabalha, a gente tem hora que dá raiva, porque a gente fala, pô, devia ter resolvido isso. Não sei você, tem hora que eu passo e falo, ah, não, eu já devia ter curado esse negócio aqui. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante porque a gente fala, ok, eu não curei, mas é isso que está acontecendo. Agora, como é que eu vou curar isso, a gente vê, mas pelo menos eu entendi o que está pegando, né? Isso também é mágico. Isso também é mágico. Outra questão da raiva, Perol, você falou, eu descobri recentemente, eu pensei assim, que a gente aprende que a gente não pode ter raiva dos pais. A gente aprende de uma forma errada o que é honrar pai e mãe, né? Então, a gente descobre depois que a gente pode ter raiva de pai e mãe, sim. Inclusive, a gente internaliza, a gente não demonstra. Então, eu tinha muita raiva do meu pai porque ele me batia. E eu achei que eu já tinha curado isso, Pérola. Recentemente, né? Recentemente, há um ano mais ou menos. Minha irmã me mandou um vídeo de uma mãe que ela espancava a criança de um jeito que a criança fez xixi de tanta dor. Mas eu fiquei com tanta raiva, Pérola, daquele vídeo, tanta raiva, que eu falei, ai, que raiva, se eu pudesse entrar e pegar essa mulher pelo pescoço. Aí depois eu falei, nossa, gente, por que eu tô com essa raiva? Aí depois eu comecei a chorar, Pérola, e nessa que eu chorei veio a imagem do meu pai, assim, porque ele me batia do mesmo jeito. Eu falei, nossa, eu ainda tenho raiva do meu pai. E enquanto a gente não liberta essa raiva, essa mágoa que a gente tem do pai, da mãe, a nossa vida também não dá certo. A nossa vida só vai caminhar quando a gente respeitar esse 50% que a gente tem do nosso pai e 50% que a gente tem da nossa mãe. Que a gente é metade dos dois. E não tem para onde correr. Volta e meia, Pérola, nós vamos estar correndo para não ser igual a eles, mas repetindo as mesmas coisas. Falando do mesmo jeito. É impressionante. Repetindo as mesmas crenças. Aquele eu nunca vou fazer que nem você. É tudo mentira. É tudo mentira. É mentira. É mentira. A gente faz igual. Sem perceber. Isso que é o mais bizarro de tudo. Sem perceber. Muito. A gente se trabalha, que quando a gente tem consciência, a gente se trabalha para, pera, calma. Não vou fazer dessa forma. Isso é o que minha mãe faria, não eu. Calma. Pérola, você é a Pérola, você não é sua mãe. Então tem aqueles momentos, tem aqueles momentos que não vai, que acaba rolando e falei, não dá, no momento não consigo fazer diferente, vai que vai. Na próxima a gente melhora. Mas é muito, muito interessante isso, né? É muito. Quando a gente fala de sistemas familiares, quem não conhece esse mundo não sabe o quão fascinante ele é. E às vezes enlouquecedor, porque você fala, gente, de onde veio isso? E você descobre que veio de um lugar totalmente aleatório dentro da tua família. E você fala, meu Deus! As meninas. É outra coisa que a gente sofre, né? Por essas questões de não ter conhecimento, não se conhecer, não acolher as nossas emoções, não entender cada uma delas, né? E aqui a gente tem as consequências emocionais. Eu cheguei a notar que a gente sofre por abuso físico ou emocional. A primeira coisa é confundir amor com dor. O cérebro vai sempre estar buscando isso. Eu preciso de dor porque eu sei que o que dói é amor. Então, se eu estou precisando de amor, eu vou buscar uma dor. A outra coisa é ter baixa autoestima. A outra coisa da consequência emocional, sentimento de inadequação. Quando a gente sente que a gente não pertence àquele ambiente, não pertence àquele lugar, não pertence àquela família. Muitas vezes, quando nós vamos num ambiente que a gente não está seguro, como é que a gente fica, né, Pérola? Aí eu quero logo ir embora daqui. Ou então você fica procurando um rosto conhecido para lhe dar um amparo ali, né? Para você se sentir bem. Porque a gente fica confortável quando a gente está seguro no lugar. Outra questão
que a consequência emocional traz é a dificuldade de socialização. Olha o quanto as emoções lá da nossa infância a gente traz para a nossa vida adulta. E além dessa, tem também as consequências cognitivas, Pérola, que são as dificuldades de foco, dificuldade de aprendizado e o controle de impulso prejudicado. Isso tudo pode levar a gente para o vício de álcool, droga e frustração ou raiva, né? A mínima coisa que pode acontecer com a gente é frustração ou raiva o tempo todo. A gente ou está sempre frustrado ou está sempre com raiva. E quando a gente não consegue lidar com isso, aí parte para os vícios, porque o vício acalma. Né? Aí vai usar uma droga ilícita, aí vai beber. Não, vou ali tomar uma cervejinha. Inconscientemente a pessoa acha que está se divertindo. Aí estou me divertindo, é lazer. Não é fuga. É para aliviar, é para... É para sair do controle da situação, é para você se distanciar. E isso, tipo, gente, não entendam mal, a gente não está falando que você tem que ficar 24 horas ligada no problema. Não é isso. A gente precisa desanuviar, a gente precisa desconectar, mas existem níveis. Uma coisa é você falar, agora eu vou dar um tempo e eu não vou olhar para esse problema porque eu preciso de um tempo. Outra coisa é, todo dia, com frequência, vamos dizer, várias vezes naquela semana, eu vou beber para esquecer. Isso é um problema, gente, porque isso mostra que tá doendo tanto e você não sabe como lidar, que você usa a bebida como válvula de escape para esquecer por algumas horas que aquilo existe. Só que quando você fica sóbrio, aquela dor não foi embora. Então depois você vai, bebe de novo e fica nesse ciclo porque anestesia, mas não resolve. Isso. E aí você cria vício porque anestesiou. E é interessante é importante a gente trazer isso, porque muitos vícios começam assim. Eles começam no eu preciso tirar um pouco do peso e ele acaba virando mais um peso. É muito complicado. A Camila tá falando aqui do Universo em Recado, né? Quanto mais estudamos, mais vemos que nada sabemos. Nossa, isso é muito. Eu sempre digo que eu sou um eterno aprendiz, viu? Nossa, e aí a gente tem que tomar cuidado porque a gente aprende tanta coisa e a gente começa a ficar frustrado porque você fala, agora eu sei, eu falo, não sei. A Camila falando, tipo, todo excesso esconde uma falta, né? Sim, todo excesso esconde uma falta. Independente do que for, gente. Como aqui a Fátima trouxe de brinquedo, quando os pais dão muito brinquedo, porque é uma falta de alguma coisa que ele não tá dando para aquela criança. Então, tipo, não é só a nível de vício, analisa os comportamentos que você está tendo e os comportamentos que as pessoas têm ao seu respeito, porque isso mostra as faltas, muitas vezes, que as pessoas acabam fazendo. Fora outras coisas, mas você vê claramente. Tem coisas que a gente faz por culpa. Tem coisas que a gente faz por medo de não ser amado. Pessoas que têm dificuldade de dizer não, você está com medo de desagradar, porque em algum momento você aprendeu que você precisava ser uma boa pessoa e que dizer não é desagradar alguém. E você pode achar que dizer não, a pessoa nunca mais vai te amar. Isso. Falando isso, gente, isso é muito real. Muito, muito, muito. E quando, Pérola, a pessoa está bastante carente de atenção e ela descobre, assim como lá na infância, a gente descobria que quando a gente dava birra, quando a gente sapateava, quando a gente chorava, a gente conseguia a atenção dos nossos pais. E a gente usa isso como transferência. Então, quando a gente já está adulto, a gente vai buscar outras formas de chamar a atenção. E muitas vezes nós adoecemos fisicamente só para chamar a atenção de alguém que a gente gosta. Que pode ser os nossos pais, que pode ser o nosso cônjuge, que pode ser um dos filhos. Que coisa, né, Pérola? Eu falei, gente, logo quando eu comecei, eu não acreditava nisso, não. Eu falei, gente, como é possível a pessoa querer adoecer? Não, não. Aí quando a gente vai no mais profundo, fala, nossa, isso é muito verdade. Muito verdade. Aí essa questão também que a gente termina atraindo, alguém vem e bate na traseira do nosso carro. Alguém vem de alguma forma, se esbarra na gente, toda a nossa compra cai no chão e a gente fica ali naquela raiva. A gente tem que prestar atenção. O que foi que eu senti primeiro nesse momento que aconteceu? O que é que isso está querendo me mostrar? Isso está querendo mostrar que você tem muita raiva dentro de você e você ainda não conseguiu lidar com ela. Então, tudo aqui fora vai acontecer para que olhe dentro. E tudo isso vem de lá, dessa nossa infância, permeando todo esse momento para que a gente torne-se um adulto saudável.
Quando a gente não conseguir isso, essa criança vai ficar lá gritando. Agora imagine, a gente ter que adoecer. Olha o nível. A gente ter que adoecer o nosso corpo para a gente ter atenção e cuidado de alguém. Eu já vi histórias, Pérola, da pessoa receber alta no hospital, chegar em casa e adoecer de novo. Isso porque ela não tem atenção em casa, mas quando ela chegava no hospital, ela tinha a comida na mão, o médico indo toda hora saber como é que ela estava, as enfermeiras ali. Então, ela precisando de cuidado, ela adoece para ficar em um hospital. Ah, que nada, isso não é verdade. Não é verdade, vai estudar, aprofunda no autoconhecimento para entender o que é que o nosso subconsciente é capaz de fazer com a gente. As pessoas não entendem o quanto a mente é a arma mais poderosa que a gente tem. Gente, se você entende o poder que a tua mente tem o poder de te adoecer e tem o poder de te levantar. Eu sabia, eu aprendi isso, tipo, inconscientemente muito nova. No sentido de, por exemplo, eu não quero fazer isso. E você, tipo, você acaba gerando um problema para você não ter uma desculpa para não dizer não. Eu era mestre em fazer isso. Eu era mestre em arranjar e conseguir criar um problema só para não dizer não, tá, gente? Só para não dizer não vou. Depois eu entendi, gente, eu tô criando isso de propósito. E fisicamente, eu falo de físico também. Tem mal, não é só problema, tipo, algo, perdi a chave. Não, não, eu tô falando de algo físico, de você passar mal. E depois você, quando você analisa, eu criei isso. Sim. Só para não ir, para não dizer não, para não desagradar. Porque às vezes a gente cria problemas pra gente para agradar os outros, não só para ter atenção. Inclusive, a gente fica sem dinheiro. Nossa. Por que eu não consigo dinheiro? Por que eu não fico com dinheiro? Porque se você ter dinheiro, aí vem um monte de sanguessuga para tirar o seu dinheiro. Então é melhor você não ter do que dizer não para a pessoa. Quando a pessoa vier buscar dinheiro, eu vou dizer, eu não tenho. Né? Não é melhor dizer eu não tenho do que falar não quero emprestar o dinheiro, não quero lhe dar dinheiro. Aí você vai sair como ruim. E ninguém quer ser ruim, todo mundo quer ser bonzinho. Então é mais fácil você não ter o dinheiro. Aí muitas pessoas ficam questionando, por que eu não tenho dinheiro? Por que isso? Por que aquilo? É ela mesma que está fazendo não ter dinheiro. Aí cruza o barco, mas como isso? É impossível, eu quero tanto ter dinheiro. Conscientemente quer, mas o subconsciente não encaixa ali. Ó. Quando o dinheiro vem, aí não encaixa. Aparece logo uma geladeira quebrada, uma máquina que quebra, um celular que quebra, acontece um defeito no carro, acontece algum defeito na casa, vai ter que gastar aquele dinheiro que estava ali sobrando porque a pessoa não pode ter dinheiro. Isso é uma coisa muito importante. Você lembrou da mentoria que a gente está fazendo, né? Eu estou fazendo uma mentoria em parceria com a Patrícia, que é a mentoria Faça de 2025 o melhor ano da sua vida. Onde a gente está ajudando as pessoas a se conectarem com os sonhos delas, já nesse ano, realizar o que pode ser realizado esse ano e se preparar para o próximo. E essa semana a gente trabalhou justamente prosperidade. E a gente estava justamente o quanto a prosperidade tem a ver com as nossas emoções. Como está ligado com o emocional? O quanto o emocional ele bloqueia ou ele abre o caminho para a prosperidade, sabe? E é muito difícil as pessoas entenderem isso, mas muitas vezes elas não prosperam porque tem bloqueios emocionais fortíssimos que não te permitem ter dinheiro. E uma das coisas fortes que apareceu foi justamente isso, são os relacionamentos. Porque a pessoa tem medo de desagradar ou medo de não pertencer mais àquele grupo, porque se ela tiver dinheiro, ela vai ter que ir para outros grupos. Então, o relacionamento mal trabalhado, ele te impede de conseguir dinheiro. As pessoas não fazem ideia, a maior parte das pessoas não entendem isso. Que para ter dinheiro, você tem que tirar os bloqueios e se permitir. Se tiver coisas que você acredita que o dinheiro vai ameaçar a tua vida atual, você não aceita o dinheiro na tua vida. Você faz de tudo para perder. Você me fez lembrar, Pérola, porque muitas vezes as pessoas não querem ter dinheiro porque a gente tem a crença limitante, olha a infância voltando, que disseram lá na nossa infância, dinheiro não nasce em árvore, na volta a gente compra. Olha, rico não entra no reino do céu, não. Aí a gente entende o quê? Fala, epa, eu não quero ir para o inferno, não. Logo, eu não vou ser rico, eu não vou ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro eu não vou entrar no céu. Então, o nosso subconsciente fica associando essas coisas para que a gente não tenha dinheiro.
E a gente tem que mudar essa energia, né, Perola? Sim. Dinheiro, quando ele é usado, né, para o bem, quando ele transborda na vida do outro. E outra, Pérola, o dinheiro ele só fica onde ele é bem-vindo, né? Se você não gosta do dinheiro, não tem por que ele estar na sua vida. E olha quanta coisa boa você poderia fazer se você tivesse dinheiro. Aí, relembrando a questão lá do Rio Grande do Sul, né, Pérola? As pessoas, se tivessem mais dinheiro, ajudariam não, apoiariam mais, né? É tanto que agora tem uma propaganda bonita, o Rio Grande do Sul convidando todo o Brasil para ir para lá. Eu achei lindo. Falou, olha, vocês ajudaram a gente quando a gente precisava. Agora nós estamos convidando vocês a virem nos visitar. Me deu uma vontade de ir, Pérola. É interessante. Então, para contextualizar, a gente se conheceu porque a gente fez parte do movimento Levante Rio Grande do Sul, que foi um movimento que levou terapeutas para ajudar as pessoas que perderam as coisas na enchente a se restabelecer. A gente teve outras frentes do movimento, como a parte de doações e tudo mais, mas nós fomos terapeutas voluntárias dentro desse movimento, então a gente acompanhou muita coisa desses processos, sabe? E de gente que dava o que tinha e o que não tinha para ajudar aquelas pessoas a terem uma vida um pouco mais leve, porque estava muito pesado, sabe? Então foi um aprendizado assim, gigantesco. Foi assim, olha, foi acho que a maior lição assim que eu cresci no Levante em 2 meses. Eu não tenho noção de quanto a minha vida mudou depois do Levante. Não sei você, a minha vida mudou depois do Levante. a minha vida mudou. Eu me tornei assim, tipo, a Pérola de 4, 5 meses atrás, eu já sou outra pessoa. Eu aprendi coisas, eu me conectei com pessoas que mudaram completamente a minha mentalidade e a minha noção de capacidade também. Principalmente Jonas, né, Pérola? Ele é um mentor assim muito abundante, ele, sei lá, ele entrega muita coisa, ele não cobra nada. E daqui a pouco ele já está vendendo algum curso, daqui a pouco ele já insere a gente de forma gratuita em outra coisa. E assim, a vida é essa troca, né? Porque tem que ter esse movimento. Sim, e foi muito linda, assim, foi muito linda. E como você falou, a gente vê, tipo, se a gente tivesse dinheiro, a gente teria ajudado mais. E outras pessoas também teriam apoiado mais a causa. Com certeza. Mas é muito E é nessa hora que a gente vê a importância do dinheiro. Mas a gente aprende também na nossa infância que dinheiro é sujo. Ah, você pegou dinheiro, vai lavar a mão. O dinheiro, nossa, coitadinho de mim. Ela não gosta de mim. Ai, gente, é muita coisa pra gente aprender, que não dá pra gente passar tudo aqui, né, Camila? Não tem como. Aqui é um momento de descontração e fofocas. E a gente Fofoca terapêutica da vida. Porque é sobre isso. Para mim, eu criei esse quadro para isso, para conversar mesmo, para a gente trazer conhecimento, mas é para ser descontraído, para ser leve, para a gente trazer, lembrar da vida e trazer outras coisas. Tanto é que a gente começou, já foi parar em prosperidade relacionada ao tema, mas a gente nem pensou em falar de prosperidade, já chegamos aqui. Então, aquela é para ser divertido, para a gente botar para fora. Porque muitas vezes, assim, por que fofoca é tão bom? Porque a gente, aquele momento de fora saber da vida dos outros, é aquele momento que a gente se distrai. É aquele momento que a gente está descontraído, que a gente está dividindo algo com alguém, que a gente está curtindo o momento e não preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco. A gente só está curtindo o momento. A gente só está aproveitando. Essa troca, Pérola, contigo é tão enriquecedora, é tão maravilhosa, né? Porque você tem uma bagagem muito boa dentro dessa questão aí do autoconhecimento, do cuidado com o outro e o autocuidado. Isso é tão importante. Que mais pessoas tenham acesso a isso, que procurem mais, né? Se cuidar, se curar, porque nós temos esse poder de nos curar também. Jesus mesmo disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então ele estava falando também um pouquinho, né, do autoconhecimento. Muito. Ele falava muito, ele não falava pouco. Porque é isso. importante a gente trazer isso, porque Jesus nunca se colocou maior do que ninguém. As pessoas colocam maior. Ele se coloca como um igual, como um irmão. Ele falou, tudo que eu faço, você faz. A diferença é que eu tenho fé e você não tem.
Exatamente. E a questão é se você não sei usar e você não sabe. Mas eu estou ensinando como que usa. Exato. Só que até hoje as pessoas estão se batendo sem aprender. Né? Porque a fé, quando ela tem dúvida, ela deixa de ser fé. Você tem que acreditar sem duvidar. Você tem que querer o que você quer de bom, claro, e soltar, saber que vai acontecer. Nossa, mas é que a fé, assim, agora entrando nesse campo, assim, por que é tão difícil? Porque a gente está acostumado a acreditar só no que a gente vê. Isso. A fé é você acreditar no invisível. Isso, para a maior parte das pessoas, é um trabalho, assim, gigantesco. Mas, gente, é sério, quando você para de discutir e passar a acreditar, o negócio vira de figura. Eu falo assim porque eu já reparei, eu entendi isso conscientemente várias vezes. Tem muita coisa que eu queria muito, mas eu fazia tanta força que nunca vinha. Teve coisas que eu falei, eu quero isso pra minha vida, mas eu não botei força nenhuma. Eu falei, é meu, né? Uma hora vem. E veio. É assim. Mas é necessário. Mas, gente, é muito de tudo. E quando eu falo isso, é qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Eu já contei uma história aqui. As pessoas falam assim, me ensina a fazer isso. E as pessoas esquecem que elas têm que buscar, né? Se livrar do julgamento, porque o julgamento também impede a gente de ter muita coisa. Tudo aquilo que a gente julga, ou a gente tem demais e não quer ver, ou tá faltando um pouquinho daquilo na gente. Nunca tá no extremo das coisas, porque o amor é o extremo do ódio, o ódio é o extremo do amor. A gente tem que estar, né? No meio, e a gente acessar isso na hora que precisar, sem culpa, sem medo. A gente está sempre precisando acessar certas energias. Tem mulheres, a gente voltando aqui só um pouquinho, tem mulheres que elas acessam tanta energia masculina que ela esquece de ser feminina. Aí ela fica ali na mulher guerreira. Ela fica ali, não, eu não preciso de homem, eu faço isso, eu faço aquilo, não pode deixar que eu carregue peso. Claro, a gente tem energia masculina e tem energia feminina também. Acesse a energia masculina quando precisa, mas dê mais acesso ao feminino, que é o nosso campo, não é, Pérola? Dê mais acesso ao cuidado, dê mais acesso ao acolhimento, fazer um trabalho manual, uma pintura, essas coisinhas, as coisinhas de menina, cuidar de uma planta, fazer uma comida gostosa. E deixar o papel do homem para o homem. Porque enquanto a gente ficar ocupando esse papel, muitas vezes a gente termina castrando, né, o marido da gente. Porque a gente está tão sentado na cadeira dele que ele fica, nossa, eu vou fazer o que aqui? Nada. E a mulher tá lá, mandando. Daqui a pouco ela tá com raiva, com a cara desse tamanho, porque ela quer que ele adivinhe o que ela quer. Não tem como. Ninguém sabe o que calado quer. Tem que falar. Tô precisando disso, mas fala com carinho, fala com afeto, porque isso também afeta, né, as crianças. E quantas vezes, Pérola, eu brigava com meu esposo na frente dos meus filhos, eu achava que estava tudo certo. Eu nunca vi o meu pai e a minha mãe brigando na minha frente, mas eu sabia que eles brigavam por causa de mim, porque meu pai era muito bruto e minha mãe me defendia. A criança sente, a criança percebe quando o clima está ruim. E olha quando a gente começa a mudar, porque eu vejo assim, né? Um mundo novo que vai acontecer é o homem ser o protetor e o provedor, a mulher ser valorizada, que quanto mais a mulher é valorizada pelo homem, mais ela se entrega, e mais ela vai cuidar e proteger as crianças. Porque criança cuidada e protegida não tem abuso, não tem a questão emocional ferida para ela ser um adulto que fere lá na frente, que é o caso que acontece, gente, diuturnamente, sempre. E a gente tem que estar atento a essas questões. Então, que a gente procure mais buscar a cuidar das nossas emoções, a entender como a gente funciona, a entender como o outro funciona e respeitar limites. Deixar o que é do outro com o outro e cuidar do que é nosso. Isso é muito importante. Nossa, é importante demais. E você trouxe um tema que é muito engraçado, porque eu estou trazendo justamente essa parte do equilíbrio da energia feminina. É muito engraçado porque você nem sabia disso, mas eu tô trazendo. Mas eu sei que a vida é esse todo, Pérola, que a gente precisa encaixar os quebra-cabeças.
precisa, e as pessoas não entendem, as mulheres não entendem justamente que você não equilibrar a sua energia feminina não é só castrar o marido. Muitas vezes você não está conseguindo achar o companheiro porque a sua energia feminina está em desequilíbrio com a masculina. Ou você está achando parceiros errados porque a tua energia feminina não está sendo exercida da forma correta. Ou você está muito no masculino e você acaba atraindo um homem com uma energia feminina mais forte. E isso não é o que você quer. Porque tem a questão, tem mulher com uma energia masculina mais forte e ela quer um homem com uma energia feminina mais forte. Tá tudo bem, daí encaixa. Tem gente que consegue. Eu já vi relacionamentos assim que a mulher é tipo, por exemplo, as mulheres que trabalham, o homem é o dono de casa e eles realmente estão felizes assim. Dessa questão assim, porque ela tem uma energia feminina masculina mais forte e ele tem uma energia feminina mais forte, mas eles realmente se encaixam. Porque é o que um queria do outro. Aí é uma coisa que um acordo. Agora, quando você quer um homem com uma energia masculina forte, mas você tá com uma energia masculina forte, não vai encaixar. Não encaixa. Não vai dar problema. Então, a gente está fazendo muito isso. Tanto é que na semana que vem, no dia 13, a gente vai fazer a terceira edição da Vivência da Deusa, que é Seja a Deusa que você nasceu para ser. Que a gente faz justamente o equilíbrio do feminino. Para a pessoa se cuidar, se olhar, equilibrar a energia feminina. Inclusive, a gente vai trabalhar os relacionamentos nessa edição, né? Para ajudar as mulheres a se conectarem com elas, equilibrar esse poder feminino para que ela possa atrair o parceiro ideal e não atrair o que a energia dela desequilibrada está atraindo, sabe? E a gente está trabalhando isso, trazendo isso, essa questão, porque a maior parte das pessoas não entendem que é só mudar, só você começar a se tornar mais feminina. É só você aplicar isso no seu dia a dia que você muda os resultados, você vai se encaixar, você se sente até mais leve, porque você não tem que ficar sobrecarregada, sabe? Que você trouxe a energia da mulher guerreira. Gente, como isso atrapalha a vida da maior parte das mulheres? Elas não têm não dão conta de entender que é isso, tá no modo de guerreiro que tem que resolver, tem que fazer. Você não precisa ser assim. Não tô falando que você não tem que resolver as coisas, mas você não precisa dar conta de tudo sozinho. Tem que ter um equilíbrio aqui, né? O fim do homem é deixar o homem resolver, né, Pérola? Porque senão ele não vai resolver nunca. Ou você vai atrair os homens que não quer resolver, porque isso é o problema também. Quando você tá com essa energia masculina, às vezes você atrai um homem que não quer resolver. Daí você encontra aqueles encostados, que daí você começa a dar choque. E aí fica difícil, tem de tudo, gente. Aqui a gente tá dando um resumo, mas assim, tem vários casos. Mas quando você quer uma coisa e a tua energia feminina não está equilibrada com aquilo, fica difícil. Aí a Tati tá falando aqui que a fofoca tá boa, que ela tá gostando. Eita, a fofoca tá boa. Fofoque com a gente, Tati. Fofoque com a gente. Eu lembrei de uma frase, Pérola, que diz assim, ó, que ninguém entrega aquilo que não tem e ninguém recebe aquilo que não precisa ou merece. Então tá tudo certo. Para que a gente mude alguma coisa, a gente tem que mudar alguma coisa. E tem que ser na gente. Nossa, tem outra frase também que eu lembrei, sabe o quê, Pérola? Que fala assim, olha, a mente mente. Você já ouviu isso, né? A nossa mente está mentindo pra gente o tempo todo. Mas o que é que não mente? O que é que não mente? Quando você olha e vê o resultado não mente, Pérola. Se você quer saber como é que tá dentro, olha como é que tá fora. O que é que eu tô atraindo? O que é que eu tô conquistando? Como é que tá minha casa? Como é que tá minha conta bancária? Como é que tá meu relacionamento? Como é que tá os meus filhos? Como é que tá a minha saúde? Aí você vai pensar, o que é que eu preciso mudar diante dessa situação? Porque resultado não mente. A mente vai mentir o tempo todo, mas o resultado não mente. E sempre que vê algo acontecendo aqui fora, vai falar, por que é que eu tô precisando disso? O que é que isso tá querendo me mostrar? E a partir dali, mudar. Fazer diferente. Se você não está conseguindo fazer diferente sozinho, procura a gente que a gente trabalha com isso. Esse é o nosso trabalho. É exatamente isso. E sozinho a gente não consegue, Pérola. A gente não consegue enxergar os nossos pontos cegos sozinhos. É difícil, até porque a gente não quer ver mesmo, de propósito. Dói. E eu sempre digo, curar dói, mas não curar dói mais ainda. Então é melhor que a gente procure curar, porque senão aquela ferida vai doer, doer, doer até o dia que a gente partir desse mundo. E não é isso que Deus quer pra gente.
Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aí, como é que eu faço para ter abundância? Só observa a natureza. Como é que a natureza é? O pé de manga não olha para sua casa e fala, nessa casa só tem 3 pessoas, então eu só vou dar 3 mangas. Ela dá manga que vai apodrecer no pé dela. Não, então, assim, a natureza distribui. Não é só distribuir, a natureza é o que ela é. Porque a manga não quer ser uma macieira. Ela não. Mas a manga, ela é a manga. Ela não tá nem aí, a macieira tá lá, legal, a macieira tá ali, mas eu sou manga. Ela não tá preocupada em dar outro fruto, ela tá preocupada com ser quem, reproduzir quem ela é, não copiar o outro. A natureza é abundante, a natureza ela não fica tentando competir, ela simplesmente é o que é. É isso que ela vem de você ser quem você é. E ser abundante, como a Fátima trouxe tão bem, tipo, você dá frutos e continuar dando. É uma coisa muito... É bonito a gente ver. Quando a gente olha, a natureza é a melhor escola que a gente tem, né? Pra gente observar o ciclo da vida. De tudo. Porque a gente sofre quando a gente sai do ciclo natural. Essa é a verdade. Quando a gente sai do ciclo natural, os problemas acontecem. Tava parando muito para analisar isso, que eu falei, gente, tem umas coisas que acontecem na minha vida de criança, porque eu tô fora totalmente, eu saí totalmente do foco, eu saí da casa, eu falei, gente, eu preciso voltar, agora como volta? Mas é isso, você disse tudo, menina. É quando a gente não olha para a natureza. Se a gente olhasse mais para a natureza, boa parte dos problemas já... Que problema? Eu tô amando esse papo, gente. Eu tô gostando demais, tô aprendendo demais, adoro aprender. Eu amo fofocar, gente. A gente começou de energia boa. Ai, eu amo. É por isso que eu criei esse quadro, porque eu me divirto muito. Eu, pra falar, eu estou sozinha, não porque eu preciso de alguém pra conversar, mas eu amo fofocar, gente. Eu amo. É por isso que a gente tem fofocas terapêuticas. Inclusive, se você quiser deixar uma fofoca de sugestão, deixe uma fofoca de sugestão pra gente, que a gente cria um. Ai, fofoca, gente. Eu já vi que tem um que a gente tem que fazer de relacionamento, que a gente falou aqui, né? Foi legal. A gente tem que fazer os temas depois, uns temas de fofoca. Talvez um dia a gente chame mais gente, daí fica um monte de mulher fofocando, daí tem hora que a gente não vai entender nada, mas vai ser muito bom. Muito bom, muito bom. Ai, que delícia, que delícia. Fala aí, tipo, nossa, minha bateria tá até acabando, a gente se empolgou aqui. Não, porque, gente, assim, só pra quem não acompanhou desde o começo, era pra ter sido feito no YouTube, no meu computador. Só que deu alguns erros, o YouTube não tava deixando a gente acessar. Eu falei, ok, então a gente vai pro Instagram, porque a fofoca não pode morrer, entendeu? A fofoca não morre jamais. Então a gente vai pro Instagram pra fofocar, e o meu celular não estava preparado, porque eu tinha preparado o computador, então a minha bateria está se esvaindo. Mas o importante é a diversão. Que bom que você tá gostando. Que bom. E eu vou deixar, fala mais um pouquinho aqui das suas considerações, estamos chegando quase ao final aqui, porque realmente a minha bateria não vai aguentar muito. Mas maravilhoso, estou amando você aqui, Fátima, muito bom. Maravilhoso. Então a gente tem que entender o quê? Que nesse desenvolvimento humano, no desenvolvimento pessoal e emocional, a gente saber que não sabia, e agora a gente sabe que não sabia. Aí agora a gente vai ter que resolver as nossas emoções, as nossas questões, buscando terapia, buscando conhecimento, ou sendo autodidata. Quando não conseguir sozinho, chama a Pérola, me chama, né, Pérola? E outra, agora deixar que a vida ela vá de uma forma consciente. É como a gente aprender a dirigir um carro, né? A gente fica preocupado, que hora eu passo a marcha, que hora eu piso na embreagem, que hora eu piso no freio, e o para-brisa, e o farol, Mas daqui a pouco você está fazendo tudo no automático, que o carro faz parte de você, você e o carro é uma coisa só. E as nossas emoções é bem assim. Quando a gente começa a cuidar das nossas emoções, começa a ter autoconhecimento e a gente começa a prestar atenção na natureza, a gente vê, né, que aquilo que a gente não acredita, aquilo que a gente não vê, a gente pensa, solta, liberta, termina acontecendo na nossa vida. E eu quero agradecer esse convite maravilhoso, Pérola. Espero em novas oportunidades estarmos juntas para a gente ter essas fofocas
Quando a fofoca é saudável, é maravilhosa. Fofoca ruim eu não gosto não me convide. Mas essa fofoca boa, eu quero estar junto sempre. Ai, que bom que você gostou, eu fico muito feliz, foi de coração. Porque eu gosto de fofocar, gente. Fofocar com quem a gente gosta é muito divertido. A gente tem que lembrar disso, porque fofoca boa é com quem a gente gosta. Porque o assunto rende. Porque senão, se você não gosta, se você fica acanhado, você começa a fofoca morre. Daí a gente perdemos o objetivo da fofoca, que é a fofoca espalhar. Aqui não. Aqui é uma fofoca que vai crescendo. A gente vai com o outro mais pra frente pra fofocar. Eu tô falando. Vai agregando, né, Pérola? Vai despertando coisas, falar, nossa, como eu nunca tinha pensado nisso, a partir de hoje eu vou prestar mais atenção, eu vou mudar isso. É muito bom. Quando a gente tem as percepções, a gente toma as nossas decisões e parte para a ação. E é isso que a gente precisa fazer para crescer e ajudar o próximo que está do nosso lado. Outra coisa que a gente não deve fazer nunca é guardar conhecimento. O conhecimento que você tem, passa. Olha, assisti uma fofoca ali maravilhosa, terapêutica, eu aprendi isso. Nossa, você aprendeu? Convida mais pessoas para estar com a gente fofocando, gente. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Gratidão. Muito obrigada por topar esse convite, Fátima. Foi muito, muito gostoso ter você aqui. Foi uma delícia. Voltando rapidinho aqui, só para me despedir de vocês aqui do podcast Fofocas Terapêuticas. Aconteceu algum problema no meu celular, travou toda a live na hora que eu tava me despedindo. Mas gratidão mais uma vez a Fátima Fonseca por estar aqui com a gente, por trazer esse tema tão legal, tão profundo, esse papo tão gostoso. Se vocês quiserem acompanhar as questões da Fátima, o trabalho dela, vem aqui no Instagram, tá? Aqui no Instagram vocês conseguem acompanhar bem o trabalho dela. Eu vou até ver aqui o @, porque na pressa eu acabei até perdendo aqui, mas estamos lá, sabe como é que é? Ao vivo tem dessas. O @ da Fátima aqui no Instagram é o Fátima Fonk, tá? Então é Fátima FONK. Então vocês podem acompanhar o trabalho dela lá, conhecer mais, se precisar de ajuda, peçam a ajuda dela lá. Se você está assistindo isso no YouTube, vai estar aqui no box de informações, as informações dela também. E gratidão. Se preparem para o próximo Fofocas Terapêuticas, que nós teremos uma convidada também muito especial, tá bom? E esse podcast gostoso, geralmente ele é lá no YouTube, mas hoje especialmente no Instagram por conta de problemas técnicos. Como você viu, estamos tendo problemas técnicos, mas nós não desistiremos porque fofocas curam e eu estou aqui para fofocar com você. É isso, um beijo e até o próximo Fofocas Terapêuticas.